Olá, tudo bem? Eu tenho que confessar para vocês que foi bem difícil decidir o tema dessa aula de hoje. Eu poderia dizer para vocês o seguinte: hoje a gente vai aprender a trabalhar com o peso das palavras no Midjourney. Ou então eu poderia dizer que hoje a gente vai aprender a usar múltiplos prompts no Midjourney. E ainda tem a terceira opção, que é a mais legal de todas. Eu poderia dizer para vocês: hoje a gente vai aprender a destravar o modo Deus no Midjourney. Essa terceira é bem legal, né? Dá uma moral danada, né? Mas no final das contas, tudo isso é uma coisa só, certo? Quando eu falo de peso das palavras, quando eu falo de múltiplos prompts ou quando eu falo de modo Deus, no final das contas, eu estou falando da mesma coisa e é sobre isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Pessoal, pelo YouTube você vai encontrar vários vídeos, né, que chamam isso que a gente vai aprender hoje de modo Deus, né? O pessoal fala destrave o modo Deus no Midjourney, mas no final das contas o nome técnico que a gente dá para o que a gente vai aprender hoje é múltiplos prompts. Então a gente vai aprender a trabalhar com prompts múltiplos dentro do Midjourney. Vamos dar uma olhada no conceito do que seria isso. É possível fazer com que o Midjourney considere dois ou mais conceitos separados de forma individual, usando dois pontos duplos como separador. A separação de prompt, ela permite atribuir importância relativa às partes de um prompt. Fica tranquilo que eu sei que está meio técnico, que você ainda não está entendendo isso, mas você vai entender já já. Fica comigo aí. Continuando, nós temos aqui, ó, adicionar dois pontos duplos a um prompt indica ao Midjourney que ele deve considerar cada parte do prompt de maneira separada. Por exemplo, né, quando você coloca lá no Midjourney o seguinte prompt, hot dog, ele vai considerar tudo isso como se fosse uma coisa só. E se você chegar lá no prompt e digitar hot dog, ele vai criar para você imagens de um cachorro-quente bem gostoso, imagens de um cachorro-quente bem saboroso. Mas, por outro lado, né, se o prompt for separado em duas partes, ou seja, se você botar, por exemplo, assim, hot, dois pontos duplos, espaço, dog, ambos os conceitos vão ser considerados separadamente. E uma imagem de um cachorro quentinho, uma imagem de um cachorro sentindo um calor, vai ser entregue para você. Então você veja, uma coisa é você chegar lá no Midjourney e colocar hot dog, ele vai entregar a imagem de um cachorro quente bem gostoso. Outra coisa é você separar essas duas palavras usando essa questão dos dois pontos duplos. Aí o Midjourney vai considerar que hot é uma coisa e cachorro é outra, e ele vai te entregar a imagem de um cachorro sentindo calor, de um cachorro quentinho. Então você veja que acaba sendo bem interessante essa questão de você usar os dois pontos duplos para poder atribuir peso a cada palavra, certo? E aqui ele até lembra para a gente, ó, não tem espaço entre os dois pontos duplos. Então, esses dois pontos são juntinhos, só depois dos dois pontos é que você coloca o espaço, ok? Vamos ver isso na prática agora. Aqui, pessoal, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu cheguei no Midjourney e coloquei esse seguinte prompt, hot dog. Aí, quando eu coloquei no Midjourney hot dog, o que é que ele fez? Ele criou para mim imagens de um cachorro-quente bem delicioso, né, bem gostoso, e ele pensou a palavra hot dog como se fosse uma única palavra. E realmente era isso que eu queria. Agora, se eu quisesse que ele pensasse as palavras separadamente, como é que eu faria isso? Aí eu cheguei aqui no Midjourney e fiz diferente agora. Eu coloquei hot, dois pontos duplos, né, espaço e dog. Aí quando eu coloquei dessa forma, olha o que o Midjourney fez, ele entregou a imagem de um cachorro quentinho, de um cachorro sentindo o calor. Então veja que ele pensou na palavra cachorro e na palavra calor, na palavra quente, como se fossem coisas separadas. E ele entregou as imagens de um cachorro quentinho, de um cachorro que está sentindo calor. Então é por isso a importância de você atribuir peso às palavras, separando as palavras através desses dois pontos duplos. Vamos ver mais alguns exemplos disso aqui, ó.
Eu cheguei no Midjourney e coloquei assim, ó, o seguinte prompt: Cupcake Illustration, ou seja, eu pedi a ilustração de um cupcake, e foi exatamente isso que ele me entregou, certo? Se você pensar, para vocês terem ideia, se você não entende inglês, cup é xícara, cake é bolo e ilustração é ilustração. Só que se você coloca cupcake junto, cup é uma palavra, bolo é outra palavra, só que quando você coloca cupcake junto, já é uma terceira palavra diferente. E foi isso que ele me entregou. Ele me entregou a imagem de uma ilustração de um cupcake. Inclusive, eu adoro. Nos aniversários infantis que eu fotografo, rola muito cupcake nas festinhas que eu faço foto e eu adoro comer isso aqui. Se bem que não vem ao caso, né? Isso aqui não tem nada a ver com a aula de hoje. Mas vamos lá. Aí eu fiz o seguinte, ó, na próximo prompt, olha o que eu fiz aqui, ó, no próximo prompt eu coloquei, ó, cup, dois pontos duplos, né, a espaço Cake Illustration, ou seja, eu separei a palavra cup, então eu passei a atribuir um peso maior a ela, ou seja, é como se o Midjourney estivesse entendendo para mim, ó, eu quero uma xícara e eu quero também a ilustração de um bolo. Agora ele não está pensando como se cupcake fosse uma coisa só, ele está pensando cup, que é a xícara, como se fosse uma coisa, e o Cake Illustration como se fosse outra. E foi exatamente isso que ele me entregou. Olha o que ele fez. Ele me entregou a ilustração de um bolo dentro de uma xícara. Então, aqui está o cake, aqui está a xícara, tá vendo que é aliás, o cup, que é a xícara, né? E aqui está o Cake Illustration, a ilustração de um bolo numa xícara. Então, você veja que pelo fato de ter utilizado os dois pontos, a gente mudou a forma como o Midjourney entendeu aquele prompt, tá vendo? E aqui ele colocou a ilustração de um bolo dentro de uma xícara, que foi exatamente o que eu pedi, porque eu alterei o meu prompt aqui. Vamos ver mais um exemplo. Olha o que a gente fez aqui, ó. Agora eu separei as três palavras. Eu botei, ó, up, dois pontos duplos, aí botei também cake, né, dois pontos duplos, e botei illustration. Agora eu separei as três palavras. Então eu estou dizendo que eu quero uma xícara, eu quero um bolo e quero também ilustrações. Então veja que agora eu estou dizendo uma coisa diferente. Eu estou dizendo, Midjourney, eu quero uma xícara, eu quero um bolo e eu quero também ilustrações no meio disso tudo. E foi o que ele fez aqui, ó. Ele me entregou, né, uma xícara, me entregou um bolo e ele procurou ilustrar um pouco isso, tá vendo? Já brincou um pouquinho, se bem que a parte de ilustração ficou meio fraca. A parte de ilustração ficou faltando um pouquinho. Sabe o que é que eu poderia fazer? Eu poderia dar um peso maior para a palavra ilustração. E agora é que a brincadeira começa a ficar boa. Vamos dar uma olhada que eu fiz no próximo prompt. Olha o que eu fiz no próximo prompt. Eu já fiz o seguinte, ó. Eu botei cup, dois pontos duplos, né? Cake, e botei illustration 2. Ou seja, eu agora estou atribuindo um peso à palavra ilustração. Eu estou dizendo que a palavra ilustração ela vai ter duas vezes mais importância. Eu quero que a ilustração seja uma coisa mais forte, mais presente na imagem. Olha o que é que ele fez, ó. Ele botou uma xícara, né, botou o bolo e ainda fez uma ilustração. Ó, aqui ficou legal. Essa ficou exatamente o que eu queria. Ele botou balões, ó, ele brincou, ele colocou ilustração de um balão, tá vendo? Então aqui eu tenho a xícara, eu tenho o bolo e tenho a ilustração que eu queria. Então você veja que eu atribuí um peso maior à palavra ilustração para ela ser mais forte na hora que o Midjourney fosse trabalhar essa imagem. Pessoal, vamos entender melhor essa questão de você atribuir um peso a cada palavra. Vamos ver isso melhor. Aqui falo: quando dois pontos duplos são usados para separar um prompt em diferentes partes, você pode adicionar um número imediatamente após os dois pontos duplos para atribuir a importância relativa a essa parte do prompt. No exemplo abaixo, hot dog, quando a gente botou, né, hot, dois pontos duplos e o dog, ela produzia um cachorro quente, né, um cachorro sentindo calor, né? Agora, quando a gente altera o prompt, por exemplo, para hot 2
E dog, olha, a gente nem fez dessa forma, a gente poderia tentar fazer dessa forma agora. A gente colocou dessa maneira aqui, né? Hot, dois pontos duplos e dog. Aí ele criou aquela imagem do cachorro sentindo calor. Agora, e se eu colocasse, por exemplo, hot, dois pontinhos, o número 2 e dog, o que é que ele iria fazer? Ele iria aumentar o peso da palavra hot e ele ia criar para a gente praticamente a imagem de um cachorro pegando fogo. Vamos dar uma olhada nisso agora então para a gente ver também? Olha aqui, pessoal, dessa vez eu já fiz diferente, eu coloquei justamente dessa maneira que a gente viu, hot, dois pontos duplos, aí coloquei o número 2 para atribuir mais peso para a palavra hot, e depois coloquei a palavra dog. Aí olha o que ele fez, ó. Ele já colocou, o cachorro está tão quente que praticamente está pegando fogo já, tá vendo? Que agora eu atribuí mais peso à palavra hot. Tá vendo? Então, ele não colocou só um cachorro sentindo calor, ele colocou já um cachorro praticamente começando a pegar fogo, porque eu aumentei o peso da palavra hot no caso. Bem legal isso aqui, né? Vamos ver mais alguns exemplos para a gente continuar. Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui, ó, nesse outro prompt eu fiz o seguinte, eu coloquei, ó, eu pedi imagem de um vibrante campo de tulipa, de um campo de tulipa bem vibrante, né, bem vivo, né, e foi isso que o Midjourney fez, ó. Ele me entregou imagem de um campo de tulipa bem vivo, bem colorido, bem vibrante. É o que eu pedi, até aqui tudo ok, tá perfeito. Agora vamos ver o que eu fiz na seguinte, ó. Aí você tá vendo que aqui ó, tá bem colorido, né, esse campo, né, tá bem variado as cores, né. Olha o que eu fiz na próximo prompt, eu fiz o seguinte, ó, eu pedi a mesma coisa, eu pedi um vibrante campo de tulipa, só que eu botei, ó, dois pontos duplos para separar, eu acrescentei yellow e eu coloquei na palavra yellow o peso 2, ou seja, eu estou querendo que esse campo de tulipa tenha predominância da cor amarela. Eu disse a cor que eu queria e eu aumentei o peso dessa cor. Aí olha o que é que ele fez, ó. Ele entregou um campo de tulipa vibrante, só que com a predominância da cor amarela, porque eu atribuí mais peso a essa palavra. Então tá vendo como é legal você brincar com essa coisa do peso das palavras dentro do Midjourney? Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui, ó, pronto, aqui já foi diferente. Olha o que eu fiz aqui, ó. Aqui já foi diferente. Olha o prompt que eu usei. Eu coloquei o seguinte, ó, um campo vibrante de tulipa, dois pontos, né, para poder separar. Aí eu botei yellow, dois pontos, menos ponto 5. Menos, tá vendo que eu botei aqui, ó, menos ponto 5. Quando eu fiz assim, eu estou querendo dizer para o Midjourney que eu não quero esse elemento, ou seja, eu não quero a cor amarela agora. Aí o que é que foi que ele fez? Ó? Ele criou a imagem de um campo de tulipa bem vibrante, só que ele praticamente tirou a cor amarela, tá vendo? Você não vê nenhuma das imagens aqui com cor amarela, porque eu falei que eu não queria mais essa cor. Então olha que legal, do mesmo jeito que você pode aumentar o peso de uma palavra, você também pode diminuir o peso de uma palavra. E você pode até eliminar essa palavra do seu prompt com esse comando, tá vendo? Bem legal. Eu usei ela para poder remover a cor amarela aqui da minha imagem, bem bacana. E se bem que eu poderia dizer isso de outra maneira também, o que também tem um outro comando que eu poderia usar, é o parâmetro no, certo? Se bem que esse parâmetro no eu vou deixar para falar ele numa aula específica sobre ele, mas basicamente teve o mesmo efeito. Em vez de usar, né, os dois pontos duplos, eu botei ó, no yellow e ele removeu o yellow, que de repente alguém no comentário, pode aparecer alguém aqui no comentário falando sobre essa questão do parâmetro no também, mas aí eu vou falar sobre ele em outra aula específica sobre esse parâmetro aí. E olha aqui, pessoal, foi exatamente isso que a gente acabou de ver, ó. Peso de prompt negativo, tá vendo? Pesos negativos também podem ser adicionados aos prompts para remover elementos que você não deseja. Foi o caso da gente ter feito o quê? Dois pontos, né? Dois pontos duplos, aí a gente botou menos ponto 5 para a gente poder eliminar a cor amarela da nossa imagem. Então você pode usar também pontuação, né, peso negativo, para eliminar algum elemento que você não queira. Vamos ver mais uma olhada com relação a isso aí. E aqui, pessoal, só para vocês entenderem melhor um pouco como é que funciona isso, sobre como é que funciona essa coisa dos pesos das imagens, né? Por exemplo, se você botar o hot,
dois pontos duplos, dog, é a mesma coisa que se você colocasse assim, por exemplo, hot, dois pontos duplos, e dog. Porque quando depois dos dois pontos você não coloca nada, é como se isso aqui tivesse peso um, certo? Então, quando tiver peso um, você nem precisa colocar, porque quando você deixar simplesmente sem nada depois, que nem eu fiz aqui, ó, automaticamente o Midjourney atribui o peso um. Então você pode colocar dessa forma aqui, como você pode colocar também dessa atribuindo o peso um, ok? Ou então você pode fazer também ó, hot, dois pontos duplos, dog, dois pontos duplos, um. No final das contas é a mesma coisa, porque como eu já falei, né? Se você não colocar o número nenhum aqui, ele automaticamente já atribui que tem valor um. Então, tá vendo? E esses três, tá vendo esses dois aqui e esse? Tudo é a mesma coisa no caso, é tudo igual. Ou então, se você, por exemplo, colocar hot 2, dog 2. No final das contas, é como se você estivesse colocando hot 1 e dog 1, porque você está atribuindo valor igual para os dois, né? Você está atribuindo o mesmo valor. E é a mesma coisa se você digitar o hot 100, dog 100. No final das contas, todos esses aqui é a mesma coisa, porque você está atribuindo exatamente o mesmo peso. Então, tanto faz se você colocar, por exemplo, hot 1, dog 1 e hot 100, dog 100. Porque como você está atribuindo o mesmo valor, o peso é o mesmo, ok? Mais um exemplo para vocês verem. Se eu botar, por exemplo, cup 2 e cake, é a mesma coisa que eu colocar cup 4 e cake 2, porque aqui no caso eu estou atribuindo o valor dobrado. E é a mesma coisa, por exemplo, que eu colocar cup 100, cake 50, porque eu estou atribuindo um valor dobrado, tá vendo? Então, sempre o Midjourney ele vai interpretar, né, de uma forma absoluta o que você está colocando. Então, cup 4, cake 4 é a mesma coisa que cup 100, cake 50, porque os valores aqui que você está trabalhando são valores dobrados, ok? E para fechar, nós temos esse último exemplo que mostra aqui, ó, cup, né, dois pontos duplos, cake, dois pontos duplos, illustration. É a mesma coisa que você colocar cup 1, Take 1, Illustration 1, porque você está atribuindo peso 1 para todo mundo. Todo mundo está tendo o mesmo peso. Ou então é a mesma coisa que você colocar Cup 1, Cake e Illustration também sem nada, porque você está atribuindo peso igual para todo mundo. E no final das contas, é a mesma coisa que você colocar Cup 2, Cake 2, Illustration 2, porque no final das contas você está atribuindo o mesmo peso para todo mundo. Ok? É interessante você notar isso. E uma dica que eu te dou, né? Você viu que dá para trabalhar com valores de 100, com valores de 50, né? Mas, por exemplo, nunca faça isso, por exemplo, de colocar cup 1, cake 50. Você está atribuindo valores muito diferentes. O Midjourney não vai saber como lidar com isso, porque você está trabalhando com valores muito diferentes, certo? Então, procura trabalhar com valores mais ou menos aproximados. Se você está usando, por exemplo, cookie 1, coloca o cup 1, coloca cake 2 ou 3, procura não variar muito os valores, certo? Porque se você joga lá, por exemplo, cup 1 e cake 50, e, por exemplo, aí você bota illustration 30, caraca, de 1 pulou para 30, de 30 pulou para 50, então você está trabalhando com variações de valores muito grandes e isso vai gerar um resultado totalmente aleatório no Midjourney. Então procura tomar cuidado para você colocar sempre valores que sejam equilibrados, para o Midjourney poder entender e ele poder entregar o resultado que você está querendo. Se você começa a trabalhar com valores que variam muitos, o Midjourney vai te entregar um resultado totalmente aleatório. Mas é isso, pessoal, é isso que a gente tinha para essa aula de hoje. Nessa aula de hoje você aprendeu a destravar o modo Deus no Midjourney, né? Você aprendeu a trabalhar com o peso das palavras, ou seja, você aprendeu a trabalhar com os prompts múltiplos. O que é que você achou dessa aula? Coloca aqui embaixo nos comentários e, por favor, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários também. Quem sabe a sua dúvida pode virar assunto para um próximo vídeo, para uma próxima aula aqui no canal. E por favor, se você ainda não deu o seu like, deixa o seu like agora e aproveita para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. A gente se vê na nossa próxima aula.